Olá, queridos, saudação de paz para a sua vida, passando para te desejar uma noite abençoada, guardada e protegida pela presença do Espírito Santo, pela presença do Deus vivo. Passando aqui nessa noite para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, palavra essa que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1, que Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E eis que desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho sobre as rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez dele novamente outro vaso, conforme bem pareceu fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como fez esse oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, esse texto ele narra o chamado à história de um profeta que inicia o seu ministério de forma precoce. Geralmente um profeta ou um sacerdote iniciaria aos 30. Jeremias, por sua vez, por longo dos seus 24 a 25 anos, ele é chamado por Deus. Como você vê no capítulo 1, Deus o chama, ele questiona, diz: Senhor, eu sou ainda uma criança. Ou, se fosse nos dias atuais, ele diria: Senhor, eu não tenho experiência alguma como profeta, porque eu estou me preparando para ser sacerdote. E Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, você não precisa saber, eu coloco as minhas palavras na tua boca para falar com o meu povo. Isso não desabona a você estudar, você se qualificar para exercer um chamado. Mas às vezes o seu chamado está indo na contramão, ou melhor, a sua vontade está indo na contramão do seu chamado. Por isso que às vezes você tem aquela sensação que anda em círculo, vai daqui para lá, de lá para cá, e tudo que você faz acaba findando sem sucesso. É porque às vezes o que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior do que aquilo que você está se preparando para ser. Deus, ele não destrói sonhos, ele atrela os sonhos dele aos seus sonhos. Jeremias, ele olha para Deus e fala: está muito cedo. E você vê que a história da Bíblia, ela vai várias vezes na contramão daquilo que o homem imagina. Para Jeremias, Deus estava o chamando muito cedo. Para Abraão, Deus estava o chamando muito tarde. Nunca é cedo demais ou tarde demais para você dar um start naquilo que Deus está te chamando para fazer, naquilo que Deus está te chamando para ser, porque não é sobre fazer, é sobre ser. Às vezes você sofre porque você não entende o chamado que Deus tem sobre a sua vida, o ministério que Deus quer sobre você. Às vezes você se acha desqualificado, às vezes você acha incapaz, mas Paulo, ele nos diz: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Deus não precisa que você seja o cara. Deus não precisa de um certificado na sua parede. Deus não precisa de um diploma, de uma credencial. Deus precisa de um coração quebrantado, assim como o coração daquela mulher à beira do tanque, ali, que foi buscar água em Samaria. Então, entenda uma coisa: as coisas vão começar a fluir na sua vida, na sua história, quando você se apegar
aquilo que Deus já lhe ordenou fazer e executar com excelência, porque não é sobre fazer, é sobre fazer com excelência. Deus não te chama apenas para servir, Deus te chama para servir com excelência. É por isso que ele fala para aquela mulher: o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A discussão era ali sobre adorar no monte ou adorar no templo, mas a importância para Deus é que quem fizer, faça, mas faça com amor. Voltando para o texto, e hoje pela manhã eu passei por um procedimento cirúrgico, onde por alguns momentos me tornei totalmente vulnerável ali nas mãos dos médicos, que por sinal executaram o seu serviço com muita qualidade. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias chega lá, o oleiro não conversa nada com ele. O oleiro não está olhando para ele, não está fazendo menção de nada que ele está executando. Ele apenas faz. Pastor Wellington, o que você quer dizer com isso? O que eu quero te dizer com isso é que nem sempre você vai obedecer a Deus e Ele vai te explicar o que Ele está fazendo. Nem sempre que você obedecer, Ele vai te explicar, porque Ele apenas está fazendo. Você que tem que ligar a sua visão espiritual, a sua audição espiritual, e passar a entender que você obedece e Ele executa o plano dele na sua vida. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Ou seja, Ele faz aquilo que Ele quer fazer, da maneira que Ele quer fazer. O problema é que às vezes tentamos interromper a obra dando o nosso palpite. É por isso que Paulo fala na carta aos Filipos que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não queira entender, apenas obedeça e aceite, porque o melhor está na mão dele para fazer pela sua vida. Que Deus vos abençoe. Aqui eu deixo meu abraço, meu carinho sobre a sua vida, e peço que continue orando por mim, pelo meu ministério, pela minha família. Que Deus abençoe a você, que você tenha um final de semana guardado, protegido, de livramento, de paz e de prosperidade, e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.